Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós somos a Igreja Batista em Guarabu. A nossa igreja fica localizada na Ilha do Governador, no bairro Jardim Carioca. Sempre um prazer ter você e a sua família conosco. Eu me chamo Luiz Cláudio, sou pastor de jovens e adolescentes desta igreja. E hoje nós estaremos estudando sobre o islamismo e temos como base aí de uma leitura uma revista Doutrinas, Religiões e Religiosidades. E teremos como versículo-chave Apocalipse capítulo 5, o verso 12, que diz o seguinte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força e honra, glória e louvor. A palavra Islã vem do verbo árabe Islam, que quer dizer e significa submeter-se. E muçulmano vem do árabe muslim, que quer dizer submisso. O islamismo começou em 622 d.C., quando Maomé se tornou chefe político e religioso da primeira comunidade muçulmana. Por conquista e também proselitismo, expandiu rapidamente pelo mundo inteiro. O Islã entrou no Brasil colonial com os escravos africanos. No início do século XX, houve um fluxo de imigrantes sírios, libaneses e árabes e muçulmanos. A maioria deles fixou residência em grandes centros industriais brasileiros. Hoje, a mesquita em todas as grandes capitais do estado e algumas cidades também do interior. Em Foz do Iguaçu, ali na divisa do Paraná com o Paraguai, há grandes grupos também muçulmanos nessas localidades. Maomé nasceu em Meca, árabe, em 570 d.C., descendente de Abraão pela linhagem de Ismael. Cedo ficou órfão de pai, sendo criado por familiares. Passou um tempo no deserto com os beduínos e teve uma ama de leite entre eles. Jovem, trabalhou como pastor de ovelhas, depois viajou como comerciante, conhecendo judeus e cristãos. Com 25 anos, conheceu Khadija, uma viúva rica que convidou a casar-se com ela. Assim se tornou rico, ganhou influência na sociedade, tinha o costume de retirar-se para lugares solitários para jejuar e também meditar. Certo dia, num retiro desse, numa caverna, Maomé disse que o anjo Gabriel veio até ele e mandou ele recitar um verso. E assim começa a vida de Maomé. E ali começa o Alcorão, que quer dizer recitação. Deus ou Alá. O islâmico é monoteísta, Deus é uno, não tem filhos, é soberano, determina tudo, não há evidência de livre vontade concebidas por ele. O Alcorão enfatiza o seu poder, mas não o seu amor. E sobre as leis, o que a gente pode aprender sobre as leis islâmicas? Em países do governo islâmico, a lei ela é editada civil, inclui pena de morte para quem se converte às outras religiões, pena de morte também geralmente por apedrejamento, adultério, o ladrão tem a mão direita decepada, atividades bancárias são controladas, o juro sobre empréstimo é proibido. O hijab, ou a sua luta, através do século, o islamismo foi propagado por ensino e também por guerras. Em terras conquistadas, quem não se submete ao Islã é morto. Sobre o juízo, o que a gente pode aprender sobre o juízo islã? Haverá um juízo final para decidir quem entrará no paraíso ou não, conforme as suas obras na terra. Haverá ressurreição, mas não da maneira prescrita por Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15. E sobre a mulher no islamismo, no ensinamento islã, ela vive totalmente no domínio do homem. O homem pode se divorciar dela, mas ela não pode se divorciar do homem. O homem pode até ter 4 mulheres, e se for capaz de sustentar todas elas com sua família. Jesus no Islã. Quem é Jesus para os muçulmanos? Foi profeta, como antes dele havia sido Davi, José, Moisés, Jacó, Isaac, Abraão, Ismael. Filho de Maria, não foi filho de Deus. Deus não tem filho. Segundo Alcorão, capítulo 10. Não morreu na cruz. Quem ali morreu foi o outro que parecia com ele. Esse registro também você encontra lá no Alcorão, capítulo 4. O islamismo e a fé cristã. O que a Bíblia pode trazer
para ensinamentos para a nossa vida no dia de hoje. Não é uma coleção de revelações dada a um homem só, por um anjo. Deus falou de muitas maneiras aos pais e também aos profetas, como diz lá em Hebreus capítulo 1. E também em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Apesar da palavra ser transmitida em épocas diferentes para as pessoas de culturas diversas, de ser preservada na Bíblia 66 livros diferentes, há uma unidade marcante de doutrina e de propósito. Na Bíblia, Deus usa a personalidade até as experiências de vida dos seus escritores, além da cultura da época distantes, para tornar inteligível o seu plano a nós, para que conheçamos, pois a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João, capítulo 17, verso 3. Por ser obra do Espírito de Deus, essa palavra é viva e eficaz, dando vida, transformando os seus ouvintes até refletirem a beleza daqueles que o salvou. Capítulo 19 de Salmo, dos versos 7 a 11. O Deus da Bíblia. Quem é o Deus da Bíblia? Ele é todo poderoso, mas também é o próprio amor. Você vai encontrar essa referência lá em Êxodo, capítulo 34, dos versos 6 a 7. Também quero ler com você agora a Cartas aos Romanos, capítulo 5, verso 8, que vai falar sobre o Todo-Poderoso. Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo-nos todos nós ainda pecadores. Esse é o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia, ele também revela a sua vontade por meio da palavra dos homens, simplesmente movido pelo Espírito Santo. O Deus da Bíblia é Senhor absoluto da história. Você pode pegar a sua Bíblia aí e perceber isso lá no livro de Isaías, capítulo 45, dos versos 19 a 21. Julga o mundo, mas confiou todo o julgamento ao seu Filho. A gente pode pegar essa informação aí em João, capítulo, deixa eu procurar aqui, capítulo 5, verso 22. Acompanha comigo aí o verso 22. E o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Então Deus confiou todo o julgamento ao seu Filho. Esse é o Deus da Bíblia. E o Jesus da Bíblia? É profeta, e sim, mas é também o Filho unigênito de Deus. Deuteronômio, capítulo 18, dos versos 18 a 19. Você também vai encontrar lá em Mateus, acompanha comigo aí, Mateus, verso 17, aqui já aberto aqui, o verso 17 de Mateus, o versículo 5, acompanha comigo. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa o envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Esse também é o Jesus da Bíblia. Jesus também é Deus. João 5, verso 18. Acompanha comigo aí, Evangelho de João, verso 5, capítulo 5, verso 18. E por isso, pois, os judeus ainda procuravam matá-lo, por não somente violar o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus também é Deus. Sua pessoa e a obra são confirmadas pela profecia do Antigo Testamento. Você vai observar isso lá em Mateus, capítulo 11, dos versos 4 e 5. Ele morreu na cruz de verdade, como sacrifício, o único que salva do pecado. 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 1 ao 4. Ele também ressuscitou cumprindo as profecias. A carta aos Romanos, capítulo 1, verso 4, Apocalipse 1, dos versos 17 a 18. Ele voltará para julgar o mundo e estabelecer o seu reino eterno.
2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Você pode também ter essa informação em Deuteronômio, capítulo 7, dos versos 13 a 14. E a Bíblia também vai nos ensinar que ele voltará em breve. Outra coisa que aprendemos aí, a salvação e o perdão vem pela fé, nele não pelas obras. A salvação e o perdão vem pela fé, nele e não pelas obras. Pastor, onde é que eu encontro isso? Lá em Efésios, capítulo 2, dos versos 8 a 10, e também a carta aos Romanos, capítulo 8, verso 1. A vida futura que a Bíblia garante aos salvos. Estaremos para sempre com o Senhor e com todos os salvos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 14 a 17. Veremos Jesus face a face e compartilharemos a sua santidade. 1 João, capítulo 3, os versos 2 e 3. Teremos serviço a prestar em condições perfeitas. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Também lá no livro de Lucas, capítulo 19, dos versos 16 a 19. O mundo vindouro terá tudo restaurado. Será governado por Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Romanos capítulo 8, dos versos 19 a 23 e Apocalipse 11, o verso 15. Conclusão, irmãos. Cristianismo e islamismo têm alguns planos em comuns. Nós vamos finalizar trazendo isso à luz do entendimento, se há algo em comum entre eles. A princípio são religiões de um livro, cada um tem o seu, cada um tem o seu fundador, seu mestre principal, cada um tem a sua visão do mundo e da realidade, cada um exige submissão total ao seu único Deus, cada um requer valores religiosos, determina o comportamento dos seus seguidores e também da sociedade. Ao comparar as duas religiões, temos que empregar com padrões e valores do nosso Deus, a sua palavra escrita e a sua palavra viva, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz, como diz lá em Salmos 36, o verso 9. Pelo que concluímos então, irmãos, Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, como Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Jesus realmente é Senhor e Salvador, e a sua vida foi a maior intervenção de Deus na história do mundo, e por ele também escrita, seu nascimento, vida e morte e ressurreição, todos os fatos comprovados pelas profecias e pelo testemunho confiável dos seus apóstolos. Como declara Paulo, antes de tudo, fomos entregues o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 3 a 4. Queridos, nós estudamos um pouquinho, fazemos uma leitura aí sobre o islamismo. A nossa intenção é trazer informação a você e comparar o que a palavra de Deus diz e o que a palavra de Deus nos ensina. O desejo do nosso coração que esse estudo, essa palavra e simplesmente a palavra de Deus abençoe a sua vida, hoje e para sempre. Que Deus te abençoe.